Mas, pô, cara, esse negócio. Pô, explica um pouco pra galera que eu acho que é interessante. Por que que você entende tanto de avião, tá ligado? Você tá falando que começou com 18 anos, foi isso? Eu entrei na escola com 14. 14? 14 Escola anos. de quê? Técnico em manutenção de aeronaves. Caralho. É que assim, cara, Quem que faz isso, cara? Só o Lito, pô. Não, o pior é que foi falta de opção, cara. Olha só. Que doideira, cara. Minha família é do Nordeste. E aí eles migraram para Santos, né, aqui no litoral de São Paulo. Eu tinha 5 anos de idade. E aí, com 6 anos, abriu uma vaga que não era pré-primário, era para o primeiro ano daquela época. Eu não sei mais como é que é a escolaridade hoje. Mas enfim, era o primeiro ano. Era alfabetização. Isso, que você precisava entrar com 7. Mas eu tinha 6 e arrumaram a vaga, então eu entrei com 6 no primeiro ano. E aí fiz toda a escola normal. Aí quando terminava, naquela época, o colegial, o ensino, que seria o ensino médio, aí você passava para o colegial. E o colegial tinha 2 opções. Ou você fazia o colegial normal, que era primeiro, segundo, terceiro colegial. E ou você técnico. Se formar, ou o técnico, que eram 4 anos. Eu comecei o técnico de edificações na escola estadual, lá no Rio. Mas eu acabei mudando pro... Aí eu não curti muito, aí mudei pro Cefet para fazer eletrotécnica, mas também não curti muito. Aí não fez mais nada. Não, aí fiz só o médio mesmo. Então é ensino médio, é isso. Aí E eu morava em Vicente Carvalho, que é um distrito de Guarujá, de frente para o Porto de Santos. E, porra, eu passei a minha infância toda vendo navio. E eu amava navio. Eu queria ser engenheiro naval, construir navio. E nunca pensei em avião assim para trabalhar. Mas aí quando chegou essa época de escolher, eu falei, não, vou fazer técnico de alguma coisa, porque na época o governo falava, acho que era governo militar na época, era, sei lá, Figueiredo, Geisel, sei lá o quê. Era um negócio novo, a escola técnica, e prometia que você chegava melhor no mercado de trabalho do que fazer só o médio normal. Meu pai falava isso pra caralho também. Ficou puto quando eu parei. Aí na escola, a escola ela já era anexada pela Base Aérea de Santos, que fica no Guarujá, fica na ilha do Guarujá, a Base Aérea de Santos. E tinha um convênio com a Base Aérea, e existia esse curso de manutenção de aeronaves. As outras opções era magistério, e eu não queria ser professor, e contabilidade, eu não queria ficar fazendo conta de empresa. Aí eu falei, pô, sobrou manutenção de aviões, mas não sabia consertar nada, nem bicicleta eu sabia, porque eu não tinha bicicleta, eu era meio pobre, bastante pobre. E aí, falei, bom, vou tentar manutenção de aviões. E entrei, né, tinha vestibulinho nessa época, é igual o Enem hoje, né? Você fazia o vestibulinho para entrar nos cursos, e aí passei, que eu já era smart. Então, eu passei para a escola, para a FAETEC, que é estadual, para fazer edificações, e depois eu passei para o Cefet, que é federal também. Eu sou smart 2 vezes. Dói, ó. Eu fiz supletivo. Ele não é muito smart. Porra, como é que chamava aquele supletivo antigão que tinha, cara? Passava na televisão. Era até... Tô ligado, cara. Telecurso segundo grau, né? Tinha uma porra dessa daí. Tinha. Não, o meu era presencial, mas era tão ruim quanto. Aí eu entrei nesse bagulho e eu lembro que a maioria dos professores desse curso eram militares. E, porra, tu é novinho, né? 14 anos. E você tinha maior respeito pra não tomar um tapa na orelha de um... Porque militar mandava e desmandava, mandava e desmandava na época. Né? E aí teve a primeira aula com esse cara, ele falava uns bagulho meio errado, assim, tipo, acrobacia, ele falava acobracia. E ele falava, os avião faz acobracia. Mas, pô, o cara era milicão e a gente aprendia desse jeito mesmo. Sabia que estava falando errado, mas não falava nada. E aí eu gostei logo do primeiro dia, cara. O cara começou a falar como é que funcionava o motor de avião, sistema de lubrificação. E aí teve uma frase que ele falou que me marcou a vida inteira. Que ele falou que você sempre tem que fazer a coisa certa quando você trabalha em manutenção de aviões. Porque lá em cima não tem acostamento. Se der uma pane, o cara não tem onde encostar. Então você tem que fazer sempre a coisa certa. E essa frase fica comigo até hoje. E aí eu
comecei a gostar de avião. Aí comecei a estudar avião e a colecionar álbum de figurinha de avião que vendia na banca de jornal nessa época. Nem existe mais banca de jornal. Muito difícil. Mas perto. Tem tipo, mas não vende mais jornal. Não é banca de jornal. Mas vende revista. É banca. Não tem mais... Só ninguém vai mais pra comprar nada. Acho que Não tem mais aquela revista com a capa preta, assim, né? Playboy com Não, hoje em dia Playboy nem mostra mais nada. Tem tudo na internet aí de graça pra caralho, né? Se É. você quiser muito pagar, dá pra você pagar na internet. X-Vídeos, eu ouvi falar. Eu ouvi falar. Cara, Também já ouvi hoje o que rola mesmo de pornografia é você conversar com alguém, né? Tipo, tem um negócio ao vivo ali, é o que a galera normalmente gasta dinheiro. Bom, então, aí eu gostei de avião e aí, pô, eu me formei, como eu entrei um ano antes, eu me formei com 17 anos no 4º colegial. E aí, o que você faz quando você tem 18 anos? Você é obrigado a se alistar para ser. E se tu serviu, né? E eu não queria servir. E aí eu consegui, eu fui dispensado por excesso do contingente. Que bom. Eu também, graças a Deus. Eu pedi pra servir. Vai entender. Então. Eu queria ter internet em casa e eu precisava de dinheiro pra pagar a internet. É um bom motivo, né? E aí foi dos 17. Aí eu me formei com 17 e eu faço aniversário em janeiro. Então, em janeiro eu completei 18 anos. Aquele ano inteiro, nenhuma empresa te pega para trabalhar, porque, porra, você pode servir ou pode não servir. O alistamento não é no início do ano, é mais, sei lá, metade do ano, pro final do ano. Aí eu fiquei educando. Aí tinha um amigo que tinha uma banca de jornal. Aí eu ia lá me educar com as coisas que tinham lá, né? De jornal, essas revistas, né? Entendi. Conhecer o corpo humano, né? 17 anos, né? Porra. Tá na hora, tá naquele momento. Naquela época devia ser diferente, né? Conseguir pornografia devia ser outra coisa, né? Outra coisa, E tinha uns pequenininhos... Porque a grandona não era sexo explícito. Mas tinha as pequenininhas que era brabeza. Né, pra tu conseguir, era mó contrabando naquela época. Eu lembro quando eu era moleque, os molequinhos sempre conseguia, um pai comprava. Nossa, no quartel tinha os moleques que ficavam fazendo escambo com essa porra. Olha aí. Eu fico imaginando hoje como que é pra molecada, que é tão fácil, simples, né? Eu acho que, mano, o moleque tem 9 anos, ele entra ali, Xvideos e já fica vendo aquela porra ali. E às vezes nem entende, porque tinha toda uma conversa, né? Pra você chegar, pô, e aí, tem cabelo, não tem cabelo, né? E, porra, hoje em dia o cara já entra, já vê tudo ali, perde um pouco daquela magia. Né? Eu acho. Existe inclusive muita discussão de qual é o efeito da pornografia na humanidade, né? Tem muita gente que diz que é prejudicial, que a gente talvez esteja vivendo... Sei lá, porque você acaba realmente... você vê tanta coisa que é hardcore, assim, no pornografia, que talvez o sexo com alguém vire... você acaba sendo sem graça, porque você vê tanta acrobacia rolando... Acobracia. É verdade. Rolando no Xvideos, que aí quando você vai fazer sexo com uma moça... lá, e ela tem que saber que não é desse jeito. Não é, né? E talvez a gente esteja fazendo com que a sociedade fique mais sexualizada. Talvez as pessoas tenham costumes sexuais mais eróticos por causa disso. Acho que é provável, né? Não sei. Agora, se isso é bom ou ruim, eu não sei. Deve ter... como que... Você pilotou já ou você só conserta avião? Você falou que você pilota, né? Eu sei pilotar. Eu não tenho brevet, porque quando eu quis ter brevet... Que aí, o que aconteceu? Aí passou esse ano. Aí, quando eu completei 19 anos, a Varig abriu um concurso, assim, que eles iriam pegar a primeira turma de técnicos em manutenção de aeronaves. Porque até então, as empresas aéreas, elas tinham mecânicos. Então, existia mecânico de avião, e aí o cara que era o eletricista, ele era um eletricista de avião, e tinha o cara que mexia na aviônica, que é a parte de eletrônica do avião. Então, eram 3 funções separadas. Então, existia o mecânico, o eletricista e o aviônico. Aí, quando surgiu esse negócio de técnico, aí lá atrás pensaram assim, porra, de repente uma pessoa só consegue fazer essas 3 funções. E aí foi quando criaram essa função de técnico. Entendi. E eu fui da primeira turma de técnicos de manutenção da Varig.